Você já ouviu falar de um asteroide que está dançando com Netuno em um ritmo nunca antes visto? O nome dele é 2020 VN40. E ele não é apenas mais um pedregulho gelado perdido nas profundezas do Sistema Solar. Essa rocha espacial, localizada a incríveis 139,5 unidades astronômicas do Sol, ou seja, mais de 4 vezes a distância entre o Sol e Netuno, está protagonizando um espetáculo orbital sem precedentes. Pela primeira vez na história, astrônomos identificaram um objeto em ressonância 10, um com Netuno, o que significa que, para cada 10 voltas que Netuno dá ao redor do Sol, o VN40 completa apenas uma. Mas não é só isso. Ele também está nos mostrando um comportamento orbital que desafia tudo o que conhecíamos até agora. E isso, meu amigo, pode mudar completamente o que sabemos sobre os confins do nosso sistema planetário. Essa descoberta revolucionária foi feita pelo Projeto LIDO, um esforço internacional com um objetivo claro: caçar objetos transnetunianos com órbitas inclinadas e distantes, que passam despercebidos pelas pesquisas tradicionais. E para isso, os astrônomos usaram nada menos que o poderoso telescópio Canadá, Friends Hawaii, no alto de Mauna Kea, um dos melhores locais de observação astronômica do planeta. Equipado com a Megacam, eles capturaram imagens longas e detalhadas que revelaram um pontinho de luz se movendo lentamente no céu. Era o 2020 VN40, um corpo que orbita uma região tão fria e escura que até o nitrogênio congela lá. Um lugar onde a luz do Sol é 19.000 vezes mais fraca do que na Terra. Um verdadeiro mundo congelado e misterioso. Mas o que realmente surpreendeu os cientistas foi o jeito como esse asteroide se move. Objetos em ressonância com Netuno geralmente apresentam oscilações conhecidas como libration, orbitando em torno de pontos gravitacionais específicos. Até então, essas oscilações eram esperadas em torno de 3 posições clássicas: 90º, 100º, 80º e 270º em relação a Netuno. No entanto, o 2020 VN40 desafiou essa regra e apresentou um novo tipo de libração, em torno de zero, algo totalmente inédito. Isso significa que, em certas fases de sua órbita, ele se comporta de forma que nenhum outro objeto conhecido jamais demonstrou. Isso está forçando os cientistas a reavaliar os modelos que descrevem a dinâmica orbital nos confins do Sistema Solar, e a pergunta que surge agora é: quantos outros objetos como esse ainda estão escondidos lá fora? As implicações dessa descoberta vão muito além do próprio VN40 em astronomia. Encontrar um objeto em uma configuração tão rara é como achar a ponta de um iceberg. Say Stallone. Existem muitos outros parecidos, só que mais difíceis de ver. E isso nos leva a uma nova hipótese. Será que os modelos atuais estão subestimando o número de corpos em ressonância com Netuno? Será que há uma população inteira de objetos congelados, altamente inclinados e escondidos nas sombras do espaço profundo, esperando para serem descobertos? Os dados do Projeto LIDO sugerem que sim, pelo menos 56 dos objetos analisados já demonstram sinais claros de estarem em ressonâncias orbitais com Netuno, provando que essa não é uma exceção, é parte de um padrão muito maior. Agora, imagine que esses corpos não surgiram por acaso. Muitos cientistas acreditam que esses objetos foram levados para essas órbitas durante a chamada migração planetária, um processo dramático que aconteceu nos primeiros milhões de anos do Sistema Solar. Durante esse período, os gigantes gasosos como Netuno e Júpiter mudaram de posição, espalhando e capturando pequenos corpos em suas garras gravitacionais. O VN40 é um sobrevivente desse caos cósmico. Sua órbita altamente inclinada e excêntrica é exatamente o tipo de assinatura que os modelos de migração esperavam encontrar. Ele é, na prática, um fóssil espacial, preservando a história violenta e turbulenta da formação do nosso sistema planetário. Porém, a estabilidade do VN40 é algo passageiro. Simulações mostram que, embora ele esteja em uma ressonância estável agora, essa dança com Netuno não vai durar para sempre, em escalas de tempo geológicas, ou seja, ao longo de bilhões de anos. Ele deverá escapar desse vínculo gravitacional e seguir outro caminho nas fronteiras do Sistema Solar. Esse comportamento transitório é típico de uma classe chamada
espalhamento aderente, em que objetos ficam presos temporariamente em ressonâncias antes de continuarem sua jornada solitária. Isso nos mostra que o sistema solar é mais dinâmico do que imaginávamos, com corpos constantemente entrando e saindo dessas configurações complexas, como se participassem de uma coreografia cósmica que nunca para de mudar. Detectar objetos tão distantes não é fácil. Eles são escuros, frios e refletem pouquíssima luz. Além disso, se movem tão devagar no céu que podem ser facilmente confundidos com estrelas fixas. Foi preciso um trabalho meticuloso, com observações repetidas ao longo de anos, para confirmar a órbita do VN40. Ferramentas avançadas de rastreamento, como o Pipeline Ossos, foram essenciais para calcular sua trajetória com precisão. Sem esse acompanhamento detalhado, o objeto teria se perdido no fundo estelar. Isso evidencia a importância de investimentos em pesquisas fora do plano eclíptico, que são as únicas capazes de revelar esses viajantes inclinados e misteriosos. A pergunta agora é: o que mais estamos deixando de ver? History Comment. As ressonâncias distantes com Netuno já haviam sido observadas em alguns objetos, mas sempre dentro de padrões conhecidos. A descoberta do VN40 quebra essa lógica e inaugura um novo capítulo. Ele não apenas representa a primeira detecção confirmada de um ressonador 10.1, como também redefine o que entendemos por ressonância N1. Se objetos podem vibrar em torno de zero, então nossos modelos precisam ser atualizados urgentemente. Isso afeta até a forma como buscamos esses corpos no céu, pois suas posições e brilhos máximos não seguem mais os padrões anteriores. Estamos diante de uma revolução na forma de pensar e observar o sistema solar exterior. E o que vem pela frente? A busca continua. O VN40 é apenas o começo. Com mais observações, os astrônomos querem entender se esse comportamento é único ou se é apenas o primeiro exemplo de um fenômeno mais comum. Novas simulações estão sendo preparadas para testar diferentes combinações de inclinação e excentricidade, tentando prever em quais condições mais objetos podem apresentar libração em torno de zero e, quem sabe, no futuro, até missões espaciais poderão ser enviadas para estudar esses corpos de perto. A tecnologia está evoluindo e o desejo de compreender essas regiões desconhecidas do sistema solar está mais vivo do que nunca. A descoberta do 2020 VN40 é um lembrete poderoso de que o universo ainda guarda muitos segredos e que estamos apenas começando a decifrá-los. Cada novo objeto descoberto nas bordas do sistema solar é como uma peça perdida de um quebra-cabeça milenar, um fragmento da história cósmica que pode nos contar mais sobre como tudo começou. A dança orbital desse asteroide com Netuno é, ao mesmo tempo, misteriosa e fascinante. Ela nos convida a olhar para os céus com mais atenção, a repensar o que julgávamos saber e a continuar explorando, com curiosidade e coragem, os limites do nosso quintal cósmico. E se o 2020 VN40 nos ensinou algo, é que ainda há muito mais por vir.